Olha, eu estou testemunhando aqui, ele tocou no meu carro, mas olha, eu estou aqui, não sofri nenhum arranhão, e eu quero glorificar a Jesus, e hoje eu vou adorar Ele, vou agradecer Ele, porque Ele me libertou. Eu não sou um qualquer, eu sou um povo dele, nós somos uma nação eleita. E como que eu vou expressar isso aí? Através da oração, de agradecimento. Então, nós pedimos, Ele nos atende sim, nós temos a nossa oração alinhada com a palavra, e a palavra que é a vontade dEle, a palavra dEle é imutável. Então, quando nós aprendemos na escola assim, porque quando nós oramos, mencionando a palavra, Deus Ele não quebra seus princípios. Deus não quebra seus princípios. Então Deus fica até um pouco preso conosco, porque é a palavra dele. Então a palavra dele é imutável, ele não vai mudar. Então você fala, olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se nós fazemos essa oração alinhada com a palavra, olha, eu sei que é o Senhor que provê, eu sei que é o Senhor que cuida. O pastor, ele quando colocava lá na história bíblica, ele colocava lá as suas ovelhas no aprisco, ele deitava na porta. Então, para ir até as ovelhas, tinha que pisar, tinha que passar por ele. Quem vai passar pelo nosso Deus? E quando nós oramos alinhado com a palavra, Deus, ele, de certa forma, ele fica preso na palavra. E a palavra dele é imutável. A palavra de Jesus, quando nós liberamos a palavra de Jesus, ele vai criando aquele efeito. É quando os apóstolos, Jesus falou assim com seus discípulos: olha, vocês pegam o barco, e a Bíblia diz que Jesus ordenou, vocês atravessam lá atravessam para o outro lado. E depois que eu fui entender isso, e nós vemos o texto, que aí vem as tempestades, né, e o mar fica revolto, e Jesus estava trabalhando ali, Jesus estava treinando ali os seus discípulos. Eles não entendiam. Hoje nós podemos entender isso. Jamais aquele barquinho iria afundar, porque Jesus, ele já havia liberado a palavra, ele determinou, vocês vão e atravessam. Quando Jesus determina, a palavra dele é imutável. E quantas palavras Jesus tem determinado para as nossas vidas hoje? E o que nós precisamos fazer? Orar, mencionar, orar e mostrando a palavra, liberando a palavra. Amém? Os irmãos podem adorar o Senhor. Amém. Nós falamos do esquecimento, né, da ingratidão do povo de Israel. Eu queria passar por um outro tópico aqui: a oração como fator decisivo no ministério profético. Olha, nós vamos olhar para o ministério dos profetas, dos homens que a Bíblia fala, homens que marcaram e fizeram a diferença na história do Antigo Testamento. E esses homens, eles tinham obstáculos, e nós vemos que as coisas que Deus revelava para esses homens eram revelações que eles tinham que impactavam a sociedade, e não agradavam a muitos, porque Deus revelava para eles, e eles chegavam e expunham isso para a sociedade naquela época. Mas por que Deus escolhia esses homens? E por que Deus falava com esses homens? É aquilo que eu falei no início: Deus não revela e não fala com quem não tem intimidade. Então esses homens eram homens de intimidade com Deus. Eram homens que dobravam seus joelhos e falavam com Deus. Deus não, eu vou revelar para eles. Tanto que Deus poderia falar com qualquer um, não, eu vou falar com esses homens. Falava com os profetas, porque eram homens de intimidade com Deus. A oração era o elo entre os profetas do Antigo Testamento e Deus, por transmitir somente, olha, a verdade do Senhor. E eram os porta-vozes de Deus. Nós queremos ser porta-vozes de Deus. E ouvir o que Deus tem para nos falar e falar para as pessoas. E nós vemos exemplo dos profetas aqui, mas é através da intimidade. A revelação vem, como eu disse, Deus conhece os segredos do nosso coração. Nós não conhecemos os segredos do coração de Deus.
Sabe como que nós vamos conhecer os segredos do coração de Deus? A partir da nossa intimidade. Quanto mais nós somos íntimos dele, e eu falo, Senhor, eu quero descobrir segredos do seu coração. E Deus nos responde, irmãos, quando você dobra o seu joelho, e ora e pede, e Ele fala. E a partir do momento que você vai dedicando mais à oração, e mais tempo falando, que vai encurtando o relacionamento, como eu disse, vai tendo mais intimidade, você vai começar a ver as coisas de forma diferente. Quando você tem intimidade com o Senhor através da oração, você tem a mesma visão que os profetas tinham. Você não vê como todas as pessoas veem. Por quê? Deus revela algo para você que não é todo mundo que sabe. Então Deus faz questão de mostrar e te dar discernimentos que não são todas as pessoas que têm. Por quê? Porque você tem intimidade com Ele. Ele fala, não, eu posso contar segredos para ela. Eu posso revelar coisas para ela ou para ele. Porque ele tem intimidade. Nós temos intimidade. E por que ele falava com os profetas e mostrava aos profetas tanto o que era certo e o que era errado? Por quê? Intimidade com ele. Amém? Eles tinham uma vida de compromisso. E eles tinham um culto real, uma adoração que era precedida da consagração. E não uma oração de palavras vazias, jogadas ao ar. Então, às vezes, como eu falei no início, nós vemos as pessoas que criam até um certo ritual e tem que ser assim, e é assim, porque eu vou falar com Deus, e começa a colocar muita religiosidade. E Jesus não quer, Deus não quer que nós sejamos religiosos. Na verdade, são coisas que o Claudecio, o irmão Tiago Claudecio falou no início, começa a falar palavras repetidas, e tem que ser assim, você tem que ficar assim, e você tem que fazer assim, senão Deus não vai ouvir. E começa a falar um monte de coisa que não tem nada a ver. E começa a falar umas coisas que não vai gerar efeito no mundo espiritual, porque não está alinhado com a palavra. Mas quando eu falo de intimidade, eu falo de tranquilidade em falar com ele. É você levantar da cama, e tem gente que acha que tem que ser dessa forma. E eu não gosto de ficar, eu não quero citar nomes de denominações, questão de ética, mas nós temos que aprender a cada dia que Deus, nós temos uma criação muito ruim, irmãos, não sei, na vida dos irmãos. Sabe por que nós crescemos e não temos tanta intimidade com o Senhor? E um dos fatores que contribui para isso é a forma que muitos de nós somos criados. Nós ouvimos pais falar com os filhos assim, cuidado, não faça isso não, papai do céu não gosta. Não é assim? Olha o que Deus, Deus vai pensar isso, Deus está vendo isso. E as crianças crescem com medo, pensando que Deus é um Deus ruim que fica com um chicote, só aplicando juízo. Pum, errou, toma chicotada. E cresce distantes. E hoje nós temos que entender isso e ensinar para os nossos filhos que não. Deus quer ter intimidade, nós temos que falar com Ele, orar a todo tempo. Daniel, a Bíblia fala que ele orava continuamente ao Senhor, ele tinha intimidade contínua, não é só quando ele precisava, não. Todo o tempo ele estava falando. Então nós temos que aprender a nos relacionar com o Senhor. Se precisamos, é para Ele. Assim diz que Ele pode, Ele vê, Ele sabe. Então nós temos que direcionar. A primeira coisa é direcionar a nossa oração à pessoa certa. Se estamos falando de oração, nós temos que apresentar a nossa oração para quem pode fazer. A nossa confiança tem que estar nele. E é Ele que tem o controle e é Ele que pode. Então nós apresentamos os nossos anseios, agradecemos e também, independente de pedirmos e agradecemos, nós caminharmos falando com Ele, dividir com Ele o seu dia a dia. Ô Senhor, eu vou fazer isso e eu não estou muito tranquilo, coloca paz no meu coração em fazer isso, tranquilidade. É isso que Deus quer, irmãos. Nós ficarmos cada vez mais íntimos através da nossa oração. Eu queria ver um outro tópico aqui com os irmãos, que fala sobre o profeta Elias. Oração do profeta ali
Vocês já imaginaram se ele não tivesse tanta convicção que a oração